Vou gravar. Já, ótimo. Ótimo. Agora é só ligar. Glória. Aleluia. Tiago 4,7 fala assim: portanto, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de você. Chegare perto de Deus e ele chegará perto de você. Lava as mãos, pecadores, e limpa o coração, hipócrita. Fique triste, finge e chore, mude as suas risadas em choros e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará uma posição de horas. Oh glória, aleluia. Cada soltura aqui, que eu sou no tempo de céu. E aqui, ó. Tá bom aí? Tá. Soltura aqui, ó. Tá ótimo. Senhores moradores do Jardim Alegria, é com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos reunidos aqui em frente ao posto de saúde para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Evangelho de poder, Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que cura. E nós temos a grande responsabilidade de anunciar esse Evangelho, porque o Senhor Jesus, Ele disse lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então aí está a condição prévia para o homem e a mulher entrar no céu. Poderia ser muito difícil entrar no céu, porque Deus
olhando do céu para a terra, ele não viu um único justo. Ele não viu nenhum justo. Então seria impossível ao homem entrar no céu. Seria impossível ao homem conquistar novamente a comunhão com Deus que ele perdeu lá no Jardim do Éden por causa da queda do homem. Mas só que Deus, Ele é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, e diante da queda do homem, diante da circunstância da queda do homem, Ele providenciou um meio para que o homem pudesse ser salvo. Ele diz lá, após a queda do homem, lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis capítulo 3 e versículo 15, ele diz assim: ele deu a sentença para a mulher, deu a sentença para a serpente e deu a sentença para o homem, mas só que ele fez uma promessa. Ele diz: da semente da mulher nascerá um varão, cujo varão pisará a cabeça da serpente. Ou seja, este varão é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus havia prometido ali no Jardim do Éden, e passou-se muitos anos para se cumprir essa promessa, e os profetas de Deus anunciaram este cumprimento desta profecia. E aqueles que criam que Deus, Ele não falha, Deus, Ele não mente, então cria que no momento exato iria se cumprir aquela profecia. E a Bíblia diz que passaram-se os tempos, passaram-se os anos, e a Bíblia diz que lá numa cidade chamada Belém, ali na Judeia, uma jovem desposada com um varão, uma jovem chamada Maria, desposada com um varão cujo nome era José. E a Bíblia diz que por obra do Espírito Santo, aquela jovem concebeu o filho chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aquela jovem, ela recebeu a visita de um anjo. O anjo Gabriel desceu até ela e anunciou a ela dizendo: você é bem-aventurada, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. E a Bíblia diz que se cumpriu o dia em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu ali em uma humilde manjedoura. E a Bíblia diz que ele viveu aqui o seu ministério terreno durante 33 anos. Ele cumpriu aqui o seu ministério terreno, e ele trouxe o evangelho da paz. E ele trouxe este evangelho que nós anunciamos na tarde de hoje aqui no Jardim da Alegria. Porque, como já disse no começo desta mensagem, que o homem jamais ele poderia entrar no céu, porque Deus não viu o único justo no céu. E Deus, Ele é justo por excelência. Deus, Ele é santo por excelência. E então o homem na condição de pecador, ele não poderia entrar ali no céu. Aí o que o Senhor Jesus fez? Ele nunca pecou. A Bíblia diz que Ele passou por todas as nossas experiências humanas. Ele teve dor, Ele teve sono, Ele sofreu cansaço, Ele teve fome. Ele passou por todas as experiências que nós, os seres humanos, passamos. Porém, a experiência do pecado, Ele nunca passou, Ele nunca pecou. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele sendo Deus, porque Ele possui os mesmos atributos que o Pai possui, e Ele possui os mesmos atributos que o Espírito Santo possui. Mas Ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu, porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Ele abriu mão da sua glória e se humanizou. Ele se humanizou, Ele se fez carne. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho no capítulo 1 e no versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Então, este Jesus, Salvador do mundo,
este Jesus Salvador da humanidade, que nós anunciamos com muita alegria aqui no Jardim Alegria. E eu quero dizer, você que tem o privilégio de ouvir essas palavras, você aceitando ou não, você é privilegiado. E desde já eu quero te parabenizar por você ouvir essas palavras, porque são palavras de poder, porque são palavras de vida eterna. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, e ele é salvação para aqueles que crêem, primeiro do judeu e também do grego. E nós que somos gentios, fomos alcançados através deste Evangelho, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Não é da vontade de Deus que nenhum homem, nenhuma mulher se perca, porque Deus, Ele vai acertar conta com todos os seres humanos, mas Ele dá a oportunidade, Ele dá a saída para o homem e para a mulher. Só se a pessoa rejeitar o Evangelho, aí não tem jeito, rejeitou o Evangelho, está assinando a sentença de passar a eternidade longe de Deus. E eu quero, aqui nas minhas palavras, eu quero dizer que eu não aconselho ninguém a fazer essa escolha de passar a eternidade distante de Deus, porque é sofrimento, porque é terrível. Alguém pode perguntar, mas você já foi lá? Eu digo, eu nunca fui lá, mas só que Jesus, ele falou, e Jesus, ele não mente. Jesus, ele é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. E o Senhor Jesus, ele falou lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19. Ele contou uma história de dois homens que viveram aqui na terra. E eles viveram na mesma época, e eles tiveram as mesmas oportunidades. E todos dois tinham o direito de livre escolha. Todos dois eles tinham livre arbítrio, e eles poderiam escolher aquilo que eles quisessem. Só que a Bíblia mostra a diferença entre aqueles dois homens. Um homem chamado Lázaro escolheu servir a Deus, escolheu aceitar a Deus, e o outro escolheu viver na sua soberba, escolheu viver no seu orgulho, escolheu viver distante de Deus. Mas como todo homem aqui na terra, ele vai ter que morrer, porque a morte entrou através da queda do homem ali no Jardim do Éden. A morte entrou, então todos nós morreremos, todos nós. Você pode não ter certeza de muitas coisas na sua vida, e eu também não tenho certeza de muitas coisas na minha vida, mas tem uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, que eu vou morrer e você também vai morrer. Mas o que é necessário? É necessário estar preparado para partir para a eternidade. E só há uma maneira de se preparar para passar para a eternidade: é aceitando o Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que cura. E este Evangelho está sendo anunciado na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria. Portanto, mais uma vez eu quero te parabenizar por ouvir essas palavras, porque essas palavras não se ouvem em qualquer lugar. Não se ouve em qualquer lugar essas palavras, não. Porque glórias ao nome santo do Senhor. Porque Deus, ainda aqui no Jardim Alegria, Ele tem profeta de Deus. Ele tem profeta de Deus, e nós estamos aqui para profetizar o que vai acontecer, e não vai demorar muito tempo. O Senhor Jesus, Ele vai voltar aqui na terra para levar para si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo que não se envergonha do Evangelho, como o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1 e no versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e é salvação para aqueles que crerem. Porém,
Se você crê no Evangelho, você faz muito bem. Se você crê no Evangelho, você faz muito bem, porque a condição para entrar no céu está em crer no Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. O apóstolo Paulo, ele estava sendo preso ali na cidade de Filipos. Ele estava pregando este evangelho ali na cidade de Filipos. E a Bíblia diz que ele foi preso ali na cidade de Filipos. E aí aconteceu algo sobrenatural, porque Deus enviou um anjo aqui lá no cárcere e libertou o apóstolo Paulo e libertou também o seu companheiro Silas. E aquele carcereiro que estava ali cuidando dos portões do presídio, ele viu aquele acontecimento, ele viu aquele fenômeno acontecer ali. E então ele começou a perguntar para o apóstolo Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. E então o apóstolo Paulo respondeu para ele no capítulo 16 e no versículo 31 e 32. O apóstolo Paulo respondeu da seguinte maneira, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E esse que vos fala repete as mesmas palavras: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas se a pessoa decidir não crer, é uma escolha pessoal. Se a pessoa decidir não crer no Evangelho, é uma escolha pessoal, e eu não posso interferir na sua escolha. Ninguém pode interferir na sua escolha. Deus, ele não quer interferir na sua escolha. Sabe por quê? Porque Deus não criou robô para servir a Ele. Ele criou seres humanos com direito de livre escolha. Então você tem o direito de escolher o que você quer. Você pode escolher servir a Deus ou não servir. Mas uma coisa você não pode escolher: é entrar no céu sem aceitar o Evangelho. Isso aí você não pode escolher. Porque existe um provérbio que diz: ninguém é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher aquilo que plantou. Então, se você plantar, não aceitar o Evangelho, você vai colher depois a rejeição da parte de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim aqui diante dessa geração perversa, aquele que se envergonhar de mim, disse Jesus, diante dessa geração perversa, eu me envergonharei diante do meu Pai. Então não pense você que, olha, faz vista grossa na pregação do Evangelho. Não pensa você que faz vista grossa da pregação do Evangelho que você vai passar impune. Não vai ficar impune não, porque o Senhor Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim diante dessa geração perversa, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então, essas são as palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração na tarde de hoje. E eu quero louvar ao Senhor. Quero louvar ao Senhor com um hino. E depois quero ouvir o meu parceiro, o meu companheiro que está aqui nos honrando e honrando ao Senhor, aqui nos dando cobertura, o irmão Vigílio. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Vigílio. Que Deus multiplique as bênçãos sobre a sua vida, irmão Vigílio. Eu vou louvar o Senhor. E depois o irmão Vigílio também vai estar falando algo da parte do Senhor. Eu andei sem destino, perdi a razão na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e
e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão, nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração ferido, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão, das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh glória! Glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor Jesus trabalhou na vida desse que vos fala e transformou a vida desse que vos fala da água para o vinho. E eu quero te dizer, se você está precisando receber uma transformação da parte de Deus, Ele é perito em transformar o ser humano. Ele é perito em pegar o homem e lapidar a vida do homem. Então o meu conselho na tarde de hoje é que você venha aceitar este Jesus glorioso, este Jesus Salvador, e Ele vai assim entrar na sua vida e transformar a sua vida para melhor. Glória a Deus. Nosso amado irmão Vigílio está com o microfone para a glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus, meu pastor. É isso aí. Nós estamos aqui para nós apresentar. Eu vou dividir em duas etapas aqui, tá? Eu vou iniciar outra para dividir em duas etapas. Beleza. Glória a Deus, meu pastor. Isso aí. Nós estamos aqui para nós pregar o Evangelho, para que nós venha falar a palavra de Deus, que Deus é bom, Deus cura, Deus liberta, né? Então vamos falar do amor de Deus sim, porque tem pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor Jesus.